Oi, eu vim explicar o filme A Viagem de Chihiro, do Estúdio Ghibli, porque teve gente que acabou não entendendo. Realmente foi meio complicadinho de entender, mas Tia Nina explica. O filme fala basicamente sobre a Chihiro, nosso personagem principal. Uma menina de 10 anos chamada Chihiro, que ela tá basicamente se mudando de uma cidade pra outra com seus pais. Estando lá, o pai acaba errando o caminho e acaba pegando um atalho. Só que ele acaba errando, de novo, e para num lugar onde tem um túnel gigante. Eles passam por lá e chegam até aquele mundo estranho. Os pais começam a explorar por lá e veem toda aquela comida, começam a comer que nem porcos. A Chihiro queria ir embora, falou, vamos embora, vamos embora. Os pais falaram, não, espera mais um pouquinho. E ela, foi passear. Nisso ela encontrou o Haku. Quando ela encontrou, ele falou, vai embora, já tá ficando à noite. Os espíritos já estão chegando. Então, ela foi falar com os pais pra ir embora. Eles eram porcos. O filme basicamente corre nesse retorno da Chihiro tentando recuperar os pais e pra ir embora pro mundo real. Esse filme da Studio Ghibli, ele pode ser interpretado de várias maneiras. De várias maneiras. Mas a maneira que a maioria das pessoas acha é o amadurecimento da Chihiro. Ela é uma menina de 10 anos, mimada. E fala basicamente sobre esse amadurecimento dela, sobre toda essa mudança que aconteceu. Essa mudança da infância para a adolescência. Todo esse caminho. A gente consegue perceber tem cenas no começo que depois dela ver que os pais eram porcos e ela começa a correr, ela tenta voltar, só que acaba enchendo de água e virando um rio. Quando ela tenta passar, ela acaba se molhando. E quando ela olha pra mão dela, ela tava sumindo. Tela transparente. Isso pode facilmente representar a como nós adolescentes, a gente tenta falar alguma coisa, só que a gente nunca é escutado. Como se a gente nunca existisse. Como a gente fosse invisível. Depois daquilo, a Shira pensa em desistir de tudo. E ela fica sentada num canto. E o Haku chega, falando que ela tem que sair dali. Ela explica a situação. E ele fala, vem, corre, porque daqui a pouco a Yababa vai passar lá por cima vigiando. Só que ela não conseguia levantar. Isso pode ser uma boa metáfora. Ela não estava conseguindo andar sozinha. Ela precisava de ajuda para andar, para se desenvolver. Entendeu? Entenderam? Na casa de banho, ela conseguiu um emprego, né? Eu falei isso. E quando ela foi pedir um emprego pra Yababa, ela falou que podia se retirasse o nome dela. E sim, o nome tem um significado no filme. Sim, o nome. Basicamente, o nome está representando a identidade das pessoas lá. Seu nome é único, só você com ele. E não tô falando, tem 3 Marinas na sua sala. Como assim? Seu nome é único. Tô falando que você é único. O nome só diz quem você é. Mas no seu nome, carrega quem você é, as coisas que você gosta. Carrega tudo isso. O filme fala sobre muita independência da Chihiro. Quando ela começa a trabalhar, as dificuldades que ela passa, mas depois ela vai conseguindo. Por exemplo, no monstro lá cheio de lama, ela conseguiu dar banho nele. E isso foi um ato de independência, porque ela fez isso sozinha. Depois que ela viu com machucado, ela cuidou dele, fez de tudo para conseguir salvar ele, sozinha. A Chihiro cresce nesse filme. E é isso que faz muita gente acabar se vendo na personagem. Porque antes era só uma criança inocente. E agora ela tava lá, literalmente lutando contra
a Yababa pra conseguir fazer o Haku ficar melhor e salvar seus pais. Os personagens do filme, eles podem ser interpretados de várias maneiras. O Haku, ele pode ser uma pessoa submissa. Ela obedece a ordem da pessoa em busca de validação, porque não sabe quem é. E só depois de descobrir quem é, ele se liberta. Ele também pode representar como pessoas boas como o Haku, que ajudou a Chihiro, podem fazer atos ruins. Como todo mundo erra, pessoas boas podem ser ruins. O No Face, o Sem Face, ele é um dos meus personagens favoritos, porque ele tem toda uma história. Ele começou a perseguir a Chihiro depois que a Chihiro e o Haku lá no começo estavam passando na ponte quando ela tinha que prender a respiração. E ele tava lá. Quando ela olhou pra ele e ele olhou pra ela, ela, fez uma reverência assim. Foi um cumprimento. Ela notou que ele tava lá. E quando ele percebeu isso, ele quis agradecer. Vocês separaram como o No Face não tem rosto, não tem voz. Ele precisou comer um sapo pra conseguir falar com a voz dele. Basicamente, o No Face, ele é uma esponja. Ele absorve os sentimentos das pessoas. Depois que a Chihiro notou ele queria fazer de tudo para conseguir ter um pouco mais dessa validação, ou até mesmo agradecer ela. Ele tenta fazer isso. Depois que ele descobre que as pessoas são fascinadas por ouro, ele começa a dar ouro em troca de comida. Ele come daquele jeito para preencher aquele vazio que tem dentro dele. O vazio que tem dentro dele, as coisas que ele não consegue sentir, os sentimentos que ele não tem. Por isso que ele come. Uma das cenas mais marcantes do filme pra mim acaba sendo quando a Chihiro vai pra estação, junto com o bebê que virou um rato, aquele pássaro que virou um passarozinho e o No Face. Que eles estão andando pra casa da irmã da Yababa. E a Chihiro olha pros bichinhos e fala: vocês não querem ver no meu ombro? Eu carrego vocês. Aí você pode pensar, isso é uma fala comum, mas não. Se você for perceber, no começo ela não conseguia andar. Ela precisava dessa ajuda. E agora no final ela estava ajudando as pessoas a andar. Agora falando do filme em si, ele acaba sendo uma crítica ao capitalismo. Sim. O filme foi lançado em 2001, 2002 por aí. E o produtor, o dono do estúdio Ghibli, ele quis fazer uma representação do Japão pós-guerra, que virou um país completamente consumista. Consumia, gastava. Como a gente viu os pais da Chihiro. Eles viram a comida lá e falaram, vamos comer. Aquela comida era uma oferenda aos deuses. Eles acabaram comendo, eles falaram que iam pagar depois. Todos os seus com dinheiro. Todos da casa de banho só tratavam bem os clientes que tinham dinheiro. A Yababa não se preocupava com os funcionários, só com o dinheiro e o ouro que ela ganhava. É uma crítica ao capitalismo. Os pais viraram porcos porque porcos é tipo um apelido criado para quando uma pessoa se afunda muito no capitalismo, sabe? Acaba se afundando muito nessas coisas sobre dinheiro, só pensando no dinheiro, na ganância. São chamados de porcos nojentos. Por isso que eles viram porcos. A gente dá pra ver como as pessoas, elas se submetem a atos vergonhosos só pra conseguir um pouquinho de ouro. O filme é realmente muito bom. Eu usei alguns vídeos que eu, assisti pra saber mais sobre o filme. E eu vou mandar um link deles também. E sobre a religião, basicamente os templos, a comida, a oferenda estavam todas ligadas à religião. Religião é o shintoísmo. Não é bem uma religião.
é mais a prática. Por exemplo, a pessoa católica pode praticar o shintoísmo. O shintoísmo basicamente são os deuses, que eles são representados por natureza. Os deuses não são classificados como bem e mal. Não, porque eles são elementos da natureza. Como um rio. Um rio pode ser considerado bom. Você pode lavar a roupa, você pode se banhar nele, se curar do calor. Você pode fazer comida com aquela água. Mas pode ser ruim, causando acidentes no mar. Mar, rio, água, basicamente. Tô me referindo nisso. A água pode causar afogamentos, marés altas. Então, isso não significa que ele é bom ou ruim. O Haku representa um rio. Já temos uma ligação. Basicamente, você vai lá no templo e faz alguns seguintes rituais. Eu não sei, eu não decorei, né? Mas, tipo, você se curva, toca um sino, se lava. E aí você, tipo, basicamente vai pros templos pra orar. Você vai pedir pra aquele Deus. E, tipo, dependendo do Deus, né? O shintoísmo recebe qualquer tipo de religião. Pode ser alguém católico, alguém budista, satanista até. Eles recebem qualquer tipo. Se você fazer os atos corretos. Não desrespeitar, obviamente. Não é uma religião específica. Por exemplo, no Japão, 2% do povo lá se diz com essa religião. Mas só que mais de 75% vão nos templos para orar. A gente pode acabar fazendo a representação da Guerra Chihiro com o shintoísmo, com o Haku, que é o espírito da água, que a gente consegue ver, como eu falei, eu dei o exemplo do rio, que ele não é nem bem nem o mal. O Haku, uma pessoa boa, ele ajudou a Chihiro, mas ele também fez coisas ruins. As cores. Tem muito vermelho. E é uma cor extremamente típica da religião. Bom, tem algumas ligações, mas não são muitas. Mas até que tem. Eu dei um resumo em geral dos vídeos que eu assisti, falando sobre a Genjiro e as coisas que eu mesmo sabia, interpretei, sabe? Eu vou mandar o link dos vídeos que eu assisti, que eu juntei, porque eu juntei alguns vídeos em alguns tópicos. Vou mandar o link dos vídeos. E também um sobre a religião, que eu vi. Sobre o shintoísmo, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que deu pra entender. Se não deu, desculpa. Desculpa mesmo. Não sei se eu consegui explicar direito. Tentei dar o máximo de resumida. Se você acabou não entendendo alguma coisa do filme ou da explicação que eu dei, manda mensagem pra mim que eu, sei lá, mando um áudio ou procura algum vídeo esclarecendo a sua dúvida. E é isso. Falou!